Fala pessoal, beleza? Começando aí a gravação, né, da nossa primeira aula aí do curso de contabilidade geral, né? Que vai falar aí sobre conceitos básicos aí da contabilidade e de algumas técnicas contábeis aí. Lembrando que essa aula aí é uma aula bem simples, na verdade, né? Com um conteúdo de fácil aí compreensão. Mas também é importante falar que ela tem matérias aqui que caem em prova, né? Que por mais que seja simples, as bancas aí adoram tentar fazer pegadinhas aí, né? Para você cair. Então vamos começar. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registros dos atos e fatos de uma administração financeira. Então vamos lá. Contabilidade é a ciência. Então, contabilidade é uma ciência. Ciência, mas aí você me pergunta, pô, Felipe, existem tantas ciências aí, ciência exata, ciência humana. Qual ciência se enquadra a contabilidade? Então, pessoal, a contabilidade é uma ciência social. Vou colocar aqui, ó. Ciência social. Por que é uma ciência social? Porque o objetivo da contabilidade, ó, vou colocar aqui, ó, o objetivo da contabilidade é fornecer informações. Informações. Esse aqui é um ponto muito importante que vocês devem ter em mente, ó, que a contabilidade é uma ciência e que seu objetivo é fornecer informações, que estuda e pratica as funções de orientação e de controle e de registros. Aqui, ó, controle e registros, ele está se referindo a uma técnica contábil que a gente vai ver mais à frente. Eu não vou falar agora, mas logo vocês vão saber. Dos atos e fatos contábeis. Também, ó, é um assunto que despenca em prova. Atos e fatos. Tá? E a gente vai ver isso daí mais para frente, ó. Mas explicando de forma geral, contabilidade é uma ciência social que estuda e pratica as funções de orientação, ou seja, orientação, prestar informações úteis, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração financeira. Então bora lá, continuar a nossa aula. Contabilidade é a ciência. Tá, como a gente falou, contabilidade é ciência. Contabilidade é uma ciência social, não uma ciência exata. Pessoal, pô, mas tem matemática, tem muita conta. A gente pode se confundir sim, achando que contabilidade é uma ciência exata, mas não é. Como foi dito, a contabilidade é uma ciência social porque ela auxilia na tomada de decisão. Então, se cair lá na sua prova, contabilidade é uma ciência exata, tá? Errado. Errado. É uma ciência, como foi dito, social. Contabilidade é uma ciência social. E o objeto da contabilidade? Esse assunto é muito importante, ó. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Mas o que é o patrimônio? O patrimônio é tudo aquilo que engloba os bens da empresa, mas também as obrigações com terceiros. Por exemplo, na sua casa aí, você tem um carro, ele é um bem, ele é seu, mas você também tem a fatura aí do seu cartão de crédito, né? Que entra aí em obrigações, você tem que pagar, é uma obrigação que te pertence. Então, ela faz parte do seu patrimônio, assim como os direitos aqui, ó. Os direitos, sei lá, você tem um irmão seu aí que sempre tá pedindo dinheiro emprestado para você. E você tá sempre emprestando, vai 50, vai 100, vai 200 e ele nunca te paga. Mas ele tá te devendo. E esse valor que ele te deve é um direito, é uma exigibilidade que você tem perante ele. Porque você emprestou e você tem o direito de reaver esses valores, sabe? Então a gente sabe que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Vou até grifar aqui, ó. Deixar bem nítido aqui, ó. Bens, direitos e obrigações. E vamos ver aqui, ó. O que é cada um? Bens são os itens que podem ser avaliados em moeda, aquilo que pode se colocar um valor ali em moeda, que satisfazem a necessidade da empresa. É aquilo que está disponível para a empresa, aquilo que faz parte
do funcionamento da empresa, né? Aí tem exemplos aqui, ó, veículos, máquinas, imóveis. E mais para frente a gente vai aprofundar nesse assunto. Aí a gente vai falar do intangível, imobilizado e etc. Aí aqui, ó, tem os direitos, são os valores a receber de terceiros, gerados por operações da entidade. São aqueles valores que a empresa ela tem direito de receber. Por exemplo, a empresa aí de água mineral, ela vende 10 garrafinhas, mas ela não vendeu à vista, ela vendeu aí a prazo. Esse a prazo representa um direito que a empresa possui. Então, isso aí, bens e direitos. E também tem as obrigações, né? Aqui, ó, obrigações que representam as dívidas da empresa com terceiros. É aquela dívida que você tem que pagar. É o famoso passivo exigível, que a gente vai detalhar mais à frente aí. Quando a gente for estudar o patrimônio, somente o patrimônio aí, a matéria de patrimônio. Mas vamos lá, vou dar uma palhinha para vocês sobre o patrimônio aqui. O patrimônio, ele pode ser dividido em ativo, passivo e PL. Vou explicar, o ativo é tudo aquilo que corresponde ao débito. Débito são os direitos da empresa ali. Aquilo que é positivo, que tem a capacidade de gerar lucro para a empresa. Tudo aquilo que gera lucro, que tem a capacidade de gerar mais dinheiro, é denominado ativo. Gera dinheiro. Vou colocar o RS aqui de dinheiro. O passivo é tudo aquilo que tira dinheiro da empresa. São as obrigações da empresa, né? Então aqui menos RS, menos dinheiro. E o PL é o patrimônio líquido. O PL corresponde à parte pertencente aos sócios. É aquilo que a gente coloca como um ativo menos o passivo. É o que sobra, é o lucro. É o lucro, tá? O PL. O PL, vamos colocar assim, dizendo de forma branda, razoável agora, que o PL é o lucro. A gente vai aprofundar mais e vocês vão entender do que se trata o PL, tá bom? Então vamos continuar. Então a gente sabe que o patrimônio são os conjuntos de bens, direitos e obrigações, tá? E ele é formado pelo ativo, passivo e pelo PL. Então vamos lá, continuando. Qual é o campo de aplicação da contabilidade? O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. Mas Felipe, o que é azienda? A azienda é uma organização que tem gestão e patrimônio. Uma azienda não é somente uma organização. Para ser uma azienda tem que ter patrimônio e gestão, tá? E tá aqui, ó. Se aplica tanto às entidades com fins lucrativos como às entidades sem fins lucrativos. Então aí, ó, se aplica tanto à entidade que tem por objetivo a obtenção de lucro, como para entidades que não buscam o lucro, tá? Aí empresas, corporações que buscam lucro aí serve também aí para sem fins lucrativos, né? Que são as ONGs, município, estado e etc. Aí, como eu tinha falado lá em cima, qual o objetivo da contabilidade? Segundo Osni Ribeiro, o objetivo da contabilidade é o estudo e o controle do patrimônio e de suas variações, visando ao fornecimento de informações que sejam úteis para a tomada de decisão. Então tá aqui, ó. Fornecer informações úteis. Fornecimento de informações úteis. Vou colocar aqui, ó. Fornecimento de informações úteis para auxiliar a tomada de decisões. Tá? Então, o objetivo e finalidade da contabilidade é auxiliar a tomada de decisões, né? Para Ricardo Ferreira segue a mesma linha. A contabilidade é mantida com a finalidade de fornecer às pessoas interessadas informações sobre o patrimônio. Tá? Aqui, ó, fornecer
fornecer às pessoas interessadas informações sobre o patrimônio. E a gente sabe que o patrimônio, como já foi falado, é o objeto da contabilidade. Objeto. Patrimônio, objeto. E a contabilidade estuda o patrimônio para fornecer informações úteis que auxiliam a tomada de decisão. Então a gente sabe que o patrimônio ele é o objeto e a contabilidade o estuda para fornecer informações úteis, né, para auxiliar na tomada de decisão. Por isso ela é uma ciência social, porque o foco dela não é um foco matemático. O foco dela é entender aí o ambiente interno e externo da empresa para que os dirigentes aí tomem boas decisões. Aí tá aqui, ó, o objetivo da contabilidade é fornecer informações úteis sobre o patrimônio, que é o objeto da contabilidade. Aí vamos lá. Falar agora sobre as funções da contabilidade. Para a doutrina, existem duas funções contábeis, a função administrativa e a função econômica. Então tá, vamos lá, aprofundar um pouquinho. Função administrativa. Aqui tem por finalidade o controle do patrimônio, utilizando-se da escrituração dos fatos contábeis nos livros diário e livro-razão. Aqui, ó, a função administrativa ela é muito voltada para o ambiente interno da organização, né? Aí para os dirigentes terem ciência da estática patrimonial da empresa, da situação da empresa, né? Então aqui, ó, aqui tem por finalidade o controle do patrimônio, controle, consciência daquilo que está acontecendo no interior da empresa, utilizando-se da escrituração. Ó, isso daqui é muito importante, pessoal. Escrituração. Escrituração é uma das técnicas contábeis que a gente vai ter que estudar. E a gente vai ter uma aula falando somente de escrituração, tá? Então não precisa ficar aí, nossa, meu Deus, o que é escrituração? A gente vai estudar e vai falar cada uma das técnicas contábeis aí, tá? Então vamos continuar aqui. Função econômica. Essa função ela já é mais voltada ali para a questão de resultado da empresa. Vamos lá. Se busca a apuração do resultado, ou rédito, né? Rédito e resultado na contabilidade é a mesma coisa, tá bom? Que pode ser positivo ou negativo. Aqui a gente já está falando da conta de resultado. A gente está falando de uma DRE, por exemplo, de um balanço financeiro, coisas desse tipo, tá? A gente também vai estudar no momento certo. Você só precisa saber que a contabilidade tem duas funções. A função administrativa, que busca controle. Vamos colocar aqui. Função administrativa, controle. Aqui, vou colocar uma setinha. Função administrativa é o controle do patrimônio. E a função econômica é a apuração do resultado. Aqui, ó, apuração do resultado. Isso aqui, ó, pessoal, são coisas importantíssimas que vocês devem anotar. A função econômica e a função administrativa, tá? Não deixem aí de anotar isso. E agora vamos falar um pouquinho aí, ó, das técnicas contábeis. São ferramentas utilizadas pela contabilidade para o registro ou levantamento dos fatos contábeis. Como a gente disse, ó, fato contábil e ato contábil. A gente ainda não aprendeu, mas a gente vai aprender nas próximas aulas aí, porque é um assunto muito importante e é a base aí da contabilidade, pessoal. Então a gente não pode deixar aí de estudar. Então vamos lá para a primeira técnica. A primeira técnica, pessoal, é a escrituração, como foi dito antes. É utilizada para o registro dos fatos contábeis. A gente ainda não sabe o que é fato, mas você tem que saber escrituração e registro. Registro ali no livro diário e no livro razão, né? Que é o razonete. As demonstrações contábeis, que o objetivo é evidenciar os fatos contábeis escriturados. É a evidenciação. É aqui que a gente vai colocar no razonete e bater de frente os débitos e os créditos da empresa, tá bom? Demonstração contábil, escrituração, análise das demonstrações contábeis.
Aqui a gente vai extrair as informações que os dirigentes da empresa aí eles tanto querem, né, para auxiliar aí a tomada de decisão deles. Então aqui é uma das partes mais importantes, porque é quando vai chegar a informação no dirigente, ele vai saber se ele compra mais matéria-prima, se ele não compra, se ele segura a caixa, se ele não segura. Aqui é importantíssimo a análise das demonstrações contábeis. E após esse passo aí, a gente chega na auditoria, né? Que tem o objetivo de averiguar a evidenciação das informações financeiras. Aqui a gente, na auditoria, vê se as normas foram respeitadas. Vou colocar aqui, ó. Ver se as normas foram respeitadas. Foram respeitadas. E se houve algum erro e a veracidade das demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis. Tá. Então aí, ó, essas são as 4 técnicas que a gente vai estudar. Não se preocupe, você não precisa saber agora, é só para você ter uma ideia, tá? Então vamos lá. E um outro ponto que eu não coloquei aqui, que são os usuários aí da... Então, pessoal, deu um cortezinho aqui no vídeo, mas voltando a falar. Eu não coloquei aqui, ó, não coloquei sobre os agentes aí da contabilidade, né? Que são os agentes internos e os externos, né? Os usuários, né? Agentes ou usuários aí, mas o mais correto é usuários. Os usuários. Aí tem aqui o interno, que é a diretoria e funcionários. E funcionários. E o externo, que são aí investidores, credores, que buscam aí saber, né, a situação, né, financeira da empresa, a saúde. Os investidores, se a empresa é uma empresa segura, e os credores aí que querem saber se a empresa realmente vai pagar o que lhe é devido, né? Então, pessoal, é isso aí. Vamos pro resumo agora dessa aula aqui. Resumo. Tá, contabilidade é uma ciência social. Contabilidade. Vou colocar aqui contabilidade. Ciência social, estuda e pratica o patrimônio. Objeto, patrimônio. Estuda e pratica o patrimônio, que tem por objetivo o quê? Fornecer informações úteis. Informações úteis, tá? Isso daqui é basicamente o mais importante dessa aula. Você tem que saber que a contabilidade é uma ciência social e que o objeto de estudo dela é o patrimônio e que seu objetivo é fornecer informações úteis, tá? Aí a gente falou aí das 4, né, técnicas contábeis, que é a escrituração, demonstração contábil, demonstração contábil, análise das demonstrações contábeis e auditoria das
Demons, colocar só Demons aqui, pessoal, e auditoria, tá? Então, pessoal, a aula é basicamente isso. Vamos retornar aqui. É a 00, né? A primeira aula, uma das mais importantes. Esses conceitos aqui que vocês não podem esquecer, tá? Então vamos ler rapidamente, ó. O conceito da contabilidade. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle, de registro dos atos e fatos de uma administração financeira. Contabilidade tem aí o objetivo de fornecer informações e é uma ciência social, tá? Aqui, como a gente já colocou, contabilidade é ciência, ciência social, não é uma ciência exata. O objeto dela é o patrimônio, que é constituído por bens, direitos e obrigações, né? Que também pode ser descrito como ativo, passivo, PL. O ativo é tudo aquilo que tem a capacidade de gerar lucro para a empresa. O passivo é aquilo que é uma despesa, né? O passivo ele pode ser até considerado exigível e não exigível. Tanto que, uma informação super importante agora, pessoal. O ativo, o passivo e o PL, ambos são passivos, tá? O PL está dentro do ativo, mas o PL é o passível não exigível, porque é um direito dos sócios, é uma obrigação que a empresa tem com os sócios. Então ele não exigível. E o passivo, ele é exigível, que são as dívidas com terceiros, tá? Aí tem aqui a descrição dos bens, direitos e obrigações que a gente já falou. O campo de aplicação que é as aziendas. Aziendas a gente já sabe que é a gestão mais patrimônio. E ela pode ser com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, né? Aí a finalidade é fornecer informações úteis, como a gente já falou, né? E o objeto aí é o patrimônio. E existem aqui, ó, as funções contábeis, né? A função administrativa, que é para controle aí do patrimônio, que é através da técnica da escrituração aí de todos os fatos e atos contábeis aí da empresa, né? E a função econômica aqui, ó. Se busca a apuração do resultado. Aqui a gente fala do rédito contábil, né? Que é ver a situação da empresa, se ela teve lucro ou se ela teve prejuízo, tá bom, pessoal? Então fica ligado aí, ó, que eu já vou trazer uma bateria de questões pra gente aí resolver dessa aula 00. E lá é super importante que você assista, porque lá eu vou conseguir detalhar cada assunto que eu falei aqui, tá? De forma mais pausada, analisando questão por questão, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vamos partir aí, continuar, né, para as questões agora.